aos teus pés. Miserável morto aqui nasci, e o teu nome não honrei, meu Deus, mas graça, Pai, tocou-me, eu criei, pois tu me levaste, Pai, a ver Jesus, meu Rei. Eu já morri lá na cruz, ressuscitei em Jesus, unido estou com meu Redentor. Não terá fim, não terá fim. Eu venci, pois eu morri pra mim. Só na cruz eu vou me gloriar. Só em Jesus, só em Jesus. Eu já morri lá na cruz, ressuscitei em Jesus, unido estou com meu Redentor. Não terá fim. Só posso nadar, vivo da graça, na certeza que eu lucro já estou, porque Deus me amou antes mesmo de me criar. Os meus medos, trago segredos, antes mesmo de pedir. Já sabe o que eu preciso, o que eu quero mais, ele que ouvir minha voz clamar. Quando tudo vier, quando a luta chegar, tudo posso, meu Deus, comigo sempre estás. Se a tempestade vem, eu sei que vai passar. Se o coração tem medo, coragem ele terá. Se estás fraco, forte, Cristo me fará com que eu seja. Trufas recheadas Lacta. Cada pedacinho aproxima. Dezembro de 2005, Santo Antônio. Boa noite, pessoal. Tá chegando aqui, Baixada Fluminense. né, em mais uma live aqui de desenvolvimento humano, Dentro do meu barraco eu olho pela janela, vejo as né? crianças Quero brincando. agradecer aqui a participação de todos vocês aqui que estão chegando aqui agora, né? Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live de desenvolvimento humano. Seja muito bem-vindo aqui, Edson e Matheus. Seja muito bem-vindo aqui a live de desenvolvimento humano. Para vocês aí que estão chegando aqui agora, né? E para quem não me conhece, Moisés Pereira Sanguinete, né? Consultor de desenvolvimento humano, né? Na parte de inteligência emocional, de coaching, de marketing digital, né?
consultoria acadêmica, todo área voltada para o desenvolvimento humano, né? Eu desenvolvo, né? Estou começando a desenvolver, né? E cada dia, todo dia a gente traz aqui um assunto diferente, né? Todo dia que a gente traz um assunto diferente, né? Na semana, ontem não teve live, mas a última live eu falei de empresas humanizadas, né? E hoje, né, vou estar falando sobre as características de um bom líder, né? Antes de iniciar essa live aqui, eu já deixo para vocês quem quiser ter acesso nos materiais, né, postagem, artigo, todo tipo de material que eu produzo aí voltado para o desenvolvimento humano, eu vou estar passando aqui, por aqui onde vocês podem encontrar, né? Vocês podem encontrar artigo, posts de área de desenvolvimento humano no LinkedIn, tá? Moisés Pereira Sanguinetti. Vocês podem encontrar também no Facebook, Moisés Pereira Sanguinetti Cordelista. Só tem as páginas Moisés Pereira Sanguinetti Desenvolvimento Humano e Moisés Pereira Sanguinetti, o grupo Desenvolvimento Humano, Moisés Pereira Sanguinetti Desenvolvimento Humano também. E no blog Diário do Autodidata também vocês podem estar encontrando materiais de desenvolvimento humano. E aqui também no Instagram. Antes de a gente começar aqui a live aqui, né? As características de um bom líder. Vocês se acham um bom líder? O que seria um bom líder para você, né? Então a gente vai estar dando os parâmetros aqui, né? E apresentando 10 características de um bom líder, né? E tratar de liderança hoje não é algo fácil, né? Não é algo fácil se tratar o assunto liderança hoje em dia, né? Porque cada dia que passa, né, a partir do momento que vai passando, né, os dias vão se passando, as profissões vão cada vez mais se transformando, né, surgindo novas profissões, né, e hoje um líder, um profissional hoje, né, ele precisa ser completo, né? Em muitos casos, como diz, não em muitos casos, mas a realidade de mundo que nós vivemos hoje pede um profissional que tenha domínio por várias áreas de conhecimento, não só uma área, que nós chamamos de profissional multicarreira, né? E profissional que, como se diz, tem controle emocional, né? Que tem controle emocional de si mesmo, tem autocontrole e que sabe lidar com diferentes pessoas, né? Com todo tipo de pessoas, sem que não haja nenhum tipo de conflito, né? Então a gente vai tratar aqui hoje as características de um bom líder, né? Eu peguei um post aqui, né? Um profissional da área de desenvolvimento humano também, né? Que é o André Castelo. Se vocês quiserem seguir a página dele no LinkedIn ou no Instagram, né? Está disponível. É só vocês digitarem @André Castelo oficial no
Instagram e no LinkedIn, né? André Luiz Castelo, né? No post aqui a gente vai explicar justamente acerca desse post, né? As características de um bom líder. Aqui, né, são dadas 9 características de um bom líder, né? A primeira um bom líder, ele é inspirador e ele é um exemplo, né? Um bom líder, né, ele une a equipe. Um bom líder é um bom ouvinte e comunicador. Um bom líder foca na solução, né? Um bom líder desenvolve pessoas. Um bom líder delega responsabilidades. Um bom líder é aberto a aprender com o time. Um bom líder foge do egocentrismo. Um bom líder é uma peça da equipe, né? Então, essas são as 9 características de um bom líder. O seguinte, a gente vai estar explicando aqui cada uma delas, né? A gente vai estar explicando aqui, né, esclarecendo aqui cada uma dessas 9 características, né, que consegue detalhar muito bem, né, como se forma um bom líder, né, como se levanta, né, um bom líder, né, um bom profissional. Então a gente vai estar justamente, né, fazendo a aplicação dessas, né, aqui dessas 9 características, fazendo a explicação dessas 9 características. Um bom líder inspirador, um exemplo, né? Quando um bom líder inspirador, um exemplo é que justamente aquele profissional, né, que ele está no seu trabalho, né, e ele inspira as pessoas, ele cativa as pessoas, né? Ele busca o autodesenvolvimento, ele busca a alta performance, mas ele inspira, né? Ele inspira as pessoas a buscarem o mesmo, né? Então, um profissional dessa maneira, né? Um profissional desse tipo, desse porte, ele é um exemplo dentro das empresas, né? Quando a gente estamos tratando aqui de empresa, né? Quando a gente está falando de mercado de trabalho, esse tipo de profissional, ele é um exemplo, né? Porque, né, muitas vezes as pessoas têm a concepção, as pessoas têm a noção distorcida do que é um líder, né? Muitas vezes a pessoa é um excelente líder, um excelente profissional, e as pessoas têm uma noção totalmente distorcida da pessoa, que pensa que muitas das vezes que esse líder, né, que esse encarregado, que esse gerente ou um chefe da empresa, que ele é uma pessoa que pega muito no pé, que pressiona. Mas muitas vezes não é assim. Na verdade não é isso. É a forma de você compreender aquele profissional, né? Um profissional, ele quer que ele inspira as pessoas, né? Ele inspira as pessoas. Muitas vezes
inspira as pessoas muitas vezes com uma cobrança, porque para a pessoa se desenvolver, dar o seu melhor, se tornar um bom profissional, tão bom quanto ele. É isso que é o sinônimo de um líder, né, de um bom líder, né? Ajudar o profissional, os seus delegados, os seus comandados, né, a ser um profissional, a ter resultados tão bom quanto os dele, né, a ter uma performance tão alta quanto a dele. Isso é a característica de um líder inspirador, de um bom profissional, de um bom gerente, de um bom encarregado. Inspiração, se a pessoa o líder, ele tem uma vasta formação, um currículo bom, ele vai querer também que os seus delegados, que os seus comandados tenham também uma boa formação, que faça curso, que se aperfeiçoe. Essa é a característica de um bom líder, de um líder inspirador. Essa é a característica. Bom, se o bom líder, se esse líder tem um autocontrole, tem domínio próprio de lidar com o público, de lidar com seus comandados, né, de dominar a si mesmo, ele também vai querer que os seus comandados, né, que aqueles que estão sendo treinados por ele, façam o mesmo, façam ter melhor que ele. Esse é o perfil. Esse é o perfil de um grande líder. Esse é o perfil de um bom líder. Essas são as características de um bom líder. Ele é um exemplo. Ele não é um contratempo. Ele não é uma pedra no sapato. Jamais. Ele é um motivador. Ele é um bom líder. Um professor é um bom líder. O professor não está na escola para passar a mão na cabeça do aluno, ensinar o aluno, dar tudo mastigado para ele. Não, ele está lá para o quê? Motivar o aluno a aprender. Isso é um exemplo de bom líder. Sabe? Esse é um exemplo de um bom líder. Então nunca entende um líder, né? Nunca tem uma visão distorcida de um líder, né? A pessoa é um excelente profissional, mas muitas vezes você acaba tendo uma visão distorcida dele, pensando que ele é ranzinza, pega no pé, uma pedra no sapato, pressiona. Não, ele quer que você chegue a uma alta performance, que você seja tão bom quanto ele. Isso é a característica de um bom líder. Ele é um exemplo, ele quer que você vença, que você seja um grande profissional. Ele não quer que você fique no mesmo cargo para sempre. Não. Ele quer que você desenvolva. Ele quer que você entre no alto escalão da empresa, ou seja, promovido para uma empresa ainda melhor que você trabalha. Essa é a característica de um bom líder. Ele é um exemplo. Ele é um motivador. Né? Ele é um motivador. Ele assume um papel dentro da empresa como se fosse um professor de você. Né? A característica do professor ser um motivador, de não entregar nada mastigado para o aluno, é justamente isso. Essa característica. O líder é um exemplo. O líder, ele é um exemplo. Entendeu? Ele é um exemplo, ele está ali para mudar, para transformar o ambiente, para mudar você, querer que você vença, que você chegue ao seu objetivo dentro de uma empresa, ou seja, que qualquer lugar que você esteja exercendo qualquer tipo de função. Esse é o tipo de um bom líder, essa é a característica de é um inspirador. Eu trabalho com desenvolvimento humano, mas só que meu método de trabalho é à luz das escrituras, é à luz da palavra de Deus. Eu sou teólogo também, sabe? Eu sou teólogo também, é à luz das escrituras. E quando a gente leva para a luz das escrituras, para a teologia fala de grandes líderes, de homens que foram grandes líderes. Por que eles foram grandes líderes?
Porque eles inspiraram num líder, né, maior, numa autarquia, numa autoridade maior que os instruiu. Quem é essa autoridade? Deus, o Deus soberano, todo-poderoso. Então, os grandes líderes da história da Bíblia foram inspirados por Deus. Eles ouviram, eles submeteram a autoridade maior. Eles não ficaram nessa, eles não caíram nessa de um ser ou de um alguém superior pegando no seu pé, não, mas um alguém superior querendo mudar, transformar a vida deles. Isso foi o papel de Deus na vida desses homens. Quem são esses homens? São os profetas, né? São os profetas, são os homens da Bíblia que foram inspirados por Deus justamente para escrever esse livro. Então esse é um exemplo, é um inspirador. Então eles, aqueles que vieram após eles, que aprenderam com eles, foram longe também. Mas por quê? Porque eles inspiravam, porque eles motivavam. Eles motivavam os seus delegados, os seus discípulos, né, quando fala nas Escrituras, a marchar, a perseverar. Qual foi o maior líder? Qual foi o que a Bíblia cita? Qual foi o maior líder citado na Bíblia? Né? A teologia fala que Moisés foi o maior líder que foi citado na Bíblia, né? Ele foi um exemplo de liderança porque ele submeteu, né, a sua autoridade maior, que era Deus, né? E ele motivava o povo a marchar, a perseverar no deserto, independente das circunstâncias que estão. Independente das circunstâncias que eles encontravam. Esse é o exemplo do bom líder, de um grande motivador. Entendeu? Então ele motivava, sabe, o que ele recebia de Deus ele passava para o povo. O povo murmurava, ele não desistia, né? Ele não desistia. Então, um conselho que eu dou para vocês como consultor de desenvolvimento humano: não refute, não rejeite o conselho do seu líder. Ele não está querendo pegar no seu pé. Ele não está querendo ser uma pedra no seu sapato, não te pressionar. Ele está querendo fazer que você seja tão bom, né, quanto ele. Seja um líder tão bom quanto ele. Que você galgue posições maiores dentro da empresa, ou até seja contratado por uma empresa ainda, né, consiga uma promoção numa empresa ainda maior, né? Esse é o exemplo, né? Esse é o exemplo do bom líder. E quando nós tocamos de Moisés, né, a gente tinha ali diante dele Josué e Caleb, né? Josué e Caleb, né, era como fossem discípulos de Moisés. Agora você vê, Josué e Caleb, né, conquistaram a terra prometida, chegaram. Então eles foram mais além que Moisés, né? Ao exemplo que nós temos aqui, né, pegando o desenvolvimento, né, à luz das Escrituras. Então esse é o exemplo do bom líder. Então você pode galgar, quando você se submete à liderança, à empresa, entendeu? Não é pressão, é alguém te querendo levar a um patamar mais alto, né, na sua vida profissional. Isso aqui então aqui, né, justamente a primeira característica de um bom líder. Agradecer o pessoal que está chegando aqui, gente. Se vocês quiserem fazer perguntas, fazer comentários, estão abertos aqui à disposição aqui para responder e tá lendo os comentários de vocês. Espaço Crescer Saúde, Jaque Oliver, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Reformadores Frases, seja muito bem-vindo aqui na live de desenvolvimento humano. O segundo
A segunda característica do bom líder, ele une a equipe, né? Ele une a equipe. Ele não, como diz, ele não divide, ele une. Ele não separa. Um bom líder, ele não, como diz, ele ajunta, ele não espalha. Entendeu? Ele está no foco dele, como diz, crescer, desenvolver a sua equipe, né? E como ele une essa equipe? Um dos, né? Um dos métodos é justamente a motivação. Um dos métodos é justamente motivar aquela equipe para não se separem, né? E como motiva essa equipe? Criando um clima, um clima positivo, né? Um clima positivo dentro daquele ambiente, né? Um clima positivo dentro daquele ambiente, né? Então, como é que se cria, né? Primeira coisa, uma equipe, ela se une pelo diálogo, pela conversa, pelo entretenimento, né? De se entreter, dialogar uns com os outros, né? Como se diz, saber, cada um entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, né? O que um pode ajudar o outro na resolução de problemas, né? O que um tem de forte, que pode, né, de positivo, pode ajudar o outro, né? O colega de profissão, né? Trocando ideias, trocando informações, não trocando farpas, brigas, contendas. Não, isso não é ambiente, né? Primeira coisa, para essa equipe ser unida, o maior exemplo tem que ser quem está lá delegando, quem está comandando, o líder. Ele tem que ser o exemplo. Ele tem que ser o exemplo de pessoa, o seu comportamento, o seu perfil, né? Como líder, como ser humano. Ele tem que ser o exemplo, né? Porque ele é o reflexo da equipe, né? Ele é o reflexo da equipe. Se ele for um líder, por exemplo, se ele for um líder sem educação, ignorante, né? Se ele for um líder que chega atrasado, por exemplo, no trabalho, né? Se ele for, né, como se diz, se ele for um líder dessa forma, se for um líder cheio de conflitos existenciais, ou um líder que leva, como se diz, leva toda a carga do trabalho, de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, todos os problemas, ele traz o problema lá da casa dele, né, da família, para dentro do trabalho, ou vice-versa, traz os problemas do trabalho para dentro da família. Ele não vai ser um bom líder, ele não vai unir essa equipe. Ele deve o quê? Ele deve colocar cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar. Ele deve colocar cada coisa, né, no seu devido lugar, saber dividir essas situações. Se ele não tiver essa postura, como é que ele vai formar, né, uma grande equipe, né? Como é que ele vai formar uma grande equipe? E outro exemplo de um bom líder, de liderança dentro de empresa, não é aquele líder que só fica, como diz, cria um ambiente de empresa que é só de cobrança, de trabalho, de exaustão, mas não tem, como se diz, uma dinâmica, não tem um diálogo, uma confraternização, não tem aquela socialização. Essa equipe não vai ser unida. E não tem valorização do funcionário, né? Ou que não tem valorização do funcionário, do trabalho, de benefício. Isso aí também, separa a equipe, isso aí não une a equipe,
né? Então a gente tem que saber discernir, né, as características de um bom líder, né? Se a pessoa é um bom líder, se ele une a equipe, né, a empresa vai, a empresa vai ter resultado, vai ter alta performance, né? Se a equipe é unida, né, aqueles que são delegados vai também ter em si, eles vão colocar como meta alcançar o mesmo propósito daqueles, né, daquela pessoa que está na liderança, que está o liderando. É justamente esse ponto no 2, né, um motivador que une a equipe, que não divide, né? Se, por exemplo, o líder que une a equipe, se está tendo algum problema, algum conflito, né, dentro da sua equipe, dos seus liderados, ele vai o quê? Ele não vai lá, como diz, jogar, como se diz no nosso linguajar aqui, jogar gasolina, riscar o palito de fósforo, colocar fogo, né, na coisa ainda, né, fazer que a coisa pega ainda mais fogo, né? Não. Ele vai justamente, né, se está tendo algum problema, ele vai, né, chamar as pessoas para conversar e resolver, né, tentar a resolução daquele problema, né? Isso caracteriza um líder de autocontrole, de domínio próprio, né, que possui uma alta performance, que está, como dizer, é uma pessoa preparada para, né, lidar com problemas complicados, de alta complexidade. Então, o bom líder é aquele profissional, né, que é capaz de lidar com problemas complexos. O bom líder é aquele profissional que tem a capacidade de resolver problemas difíceis, solucionar problemas complexos, né? Essa é a característica de um bom líder. O 3, o bom líder, ele é ouvinte e comunicador, né? Então, a primeira coisa, né, a pessoa que quer galgar na liderança, ele tem que ouvir, ele tem que saber ouvir seus delegados, ele tem que saber ouvir os seus superiores, né? Ele tem que saber ouvir as pessoas e ser comunicativo, ser comunicador. Ele não pode o quê? Ser fechado. Ele não pode evitar, né? Por exemplo, justamente quando se ouve, quando tem essa pessoa sabe ouvir e sabe comunicar, a gente percebe que essa pessoa está preparada, está adaptada a se arriscar a resolver problemas, a solucionar problemas, né? Porque muitas situações em nossa vida, muitos conflitos em nossa vida são solucionados pelo diálogo, né? Muitas vezes os problemas, muitas vezes, como se diz, de alta complexidade, muitas vezes os problemas difíceis ou qualquer outro tipo de problema não são solucionados justamente por falta de quê? De diálogo. Somente por falta da pessoa ser uma bom ouvinte, de ouvir o que está, né, o que a outra pessoa está falando, o que está acontecendo, né? Se comunicar, né? E muitas vezes os problemas não são solucionados, como se diz, os problemas dentro da sociedade, algum conflito social, a gente pode colocar aqui como conflito social, não são solucionados por falta de comunicação. E a gente leva para dentro da área profissional, no ramo profissional, né? Muitos conflitos acontecem dentro da empresa e
não chega uma solução, ninguém consegue resolver, justamente porque por falta de comunicação, né? Por falta de comunicação, por falta de experiência, por falta, né, das pessoas entrarem em diálogo, por falta de maturidade. As pessoas, né, muitas vezes estão no cargo, na posição, mas elas não têm maturidade diante de alguns problemas, de algumas situações que são enfrentadas dentro da empresa. São pessoas imaturas que precisam, como se diz, corrigir isso, precisam justamente trabalhar essa área, que é a área da maturidade, né? De trabalhar a maturidade para que possa, como se diz, lidar com pessoas, né? Possa lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, né? Com seus semelhantes não é tarefa fácil, né? Não é tarefa fácil. Primeiro que o seu semelhante, né? Pessoas possuem características diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Pessoas possuem gêneros diferentes. Pessoas possuem comportamentos diferentes, né? E o líder hoje ele tem que ter uma formação para saber trabalhar, lidar com pessoas diferentes, pessoas com comportamentos diferentes, pessoas com mentalidades diferentes, pessoas com pontos de vistas diferentes. Então ele precisa se qualificar, se formar para trabalhar esse tipo de situação. Então é necessário que ele trabalhe esse tipo de situação. E como é que se trabalha esse tipo de situação, né? Justamente aquela parte do desenvolvimento humano, né? Como dizer, a área do desenvolvimento humano que trabalha justamente o comportamento humano, né? É justamente a parte que trabalha do desenvolvimento humano, né? Que trabalha justamente o comportamento humano, o comportamental do ser humano. Então isso é muito o que? Na inteligência emocional, né? Você lidar com pessoas diferentes, saber controlar suas emoções e lidar com as emoções dos outros sem que não haja nenhum tipo de conflito. Então isso é a área da inteligência emocional, né? Hoje o profissional, né, a questão tá mais o profissional hoje, né, o bom profissional, ele está, como se diz, ele é admitido hoje, não é por causa da sua inteligência, dos seus cursos, né? Isso é uma parte que soma, né, na vida do profissional. Isso é muito importante. É importante que as pessoas estudem, se qualifiquem, né? Tenham várias, como diz, domine outras áreas de conhecimento, sim. Mas existe uma área, né, que como se diz, que é primordial que o profissional hoje trabalhe, que é o que? A mente. É o psicológico, a inteligência emocional, as emoções, né? Então hoje não é a sua formação, os seus cursos, as várias áreas de conhecimento. Não é só isso que soma. Hoje que está somando o que? É trabalhar o que? O comportamento humano, né? Trabalhar o comportamento humano também. Trabalhar, né, a performance, né, o seu psicológico, né? Tem como se diz, é muito necessário trabalhar, se torna necessário trabalhar isso. Por quê? Né? Porque não adianta você ser um bom profissional,
né, capacitado, né, de dominar uma determinada área, né, um determinado conhecimento. Mas se você não tem domínio próprio, se você não tem autocontrole de si mesmo, como é que você vai se desenvolver? Para qualquer área, você seja um professor, você seja um engenheiro, você seja um médico, um arquiteto, qualquer profissão, um CEO de empresa, um gerente, qualquer tipo de profissão, qualquer profissional hoje, ele, como se diz, ele não é, como se diz, ele não é bom, ele não é bom profissional por causa da sua formação, o seu certificado, o quesito diploma. Ele é bom com a sua capacidade de dominar a si mesmo, de ter autocontrole de si mesmo, saber se controlar diante de situações difíceis, lidar com situações difíceis, lidar com problemas difíceis, lidar com pessoas que não possuem, que não tem a característica dela, porque seres humanos são diferentes, ninguém é igual, o comportamento da pessoa, o gênero, o biotipo físico, entre outros. Então não é o seu diploma, é a formação que você tem, o gabarito que você tem, é a capacidade que você tem de dominar a si mesmo, a capacidade de você ter domínio próprio sobre si mesmo, é a capacidade de você lidar com as outras pessoas que possuem emoções diferentes que você, que possui comportamentos diferentes que você. Isso mostra o profissional, porque esse tipo de situação é uma situação complexa, esse tipo de situação é uma situação difícil. Então, o que é o profissional está apto a lidar com problemas complexos, situações difíceis, que sobressaem em situações difíceis, né? O ponto 4, né, a quarta característica, o bom líder, ele foca, né, na solução do problema. Então ele foca na solução do problema. Se há um problema na empresa a resolver, num compartimento, ele foca naquele problema, naquela situação a ser resolvida. Ele foca, ele, né, centra totalmente nela, né? Ele foca, ele centra totalmente nela. E se, como é uma dificuldade, é um problema, né, e ele é o líder, as outras pessoas não, como se diz, vão precisar de quê? De alguém que esteja focado ali naquela situação para resolver, de alguém que esteja ali auxiliando, né, os seus delegados, alguém que esteja motivando seus delegados para que aquele problema seus delegados para que aquele problema seja resolvido, né? Aí tem um problema lá dentro da empresa, por exemplo, entre os funcionários. Não, é um problema de trabalho, né? Como se diz, um ambiente de trabalho a ser resolvido, né? De uma empresa de produção, um problema na produção, né? Aí o profissional que é o líder, né, não auxilia seus delegados, não, né? Ou não apresenta uma solução diante daquele problema, né? Que motivação ele dá para a equipe dele? Nenhuma. Que motivação? A motivação dele é zero.
Então ele foca na solução do problema. Ele é focado justamente porque como se diz, ele é o líder do ambiente. Se ele não tiver focado na solução e arrumar uma alternativa, né, criar uma alternativa, situações, ideias para que resolver aquele problema, se ele não for motivador, né, se ele não agir dessa forma e ficar, como se diz, e parar, como diz, e criar uma situação que não, a coisa está acontecendo ali, está ruim, né, o problema acontecendo e ele finge que não é com ele, né, e deixa tudo, a situação tudo para os seus comandados. Ele desmotiva a equipe, né, ele vai desmotivar a equipe e vai fazer que aquela equipe também tenha uma visão distorcida dele como líder, que não apoia, né, que não contribui, que não está em nenhum momento contribuindo para o desenvolvimento da empresa, para a solução dos problemas da empresa, e muito menos auxiliando os funcionários para algum determinado tipo de problema seja resolvido, né? O quinto, eu já até falei, né, eu vou até acrescentar, o bom líder ele desenvolve pessoas. Então o que? O bom líder a pessoa que é bom líder, como se diz, ele não é egoísta, ele não é egocêntrico consigo mesmo, ele não é egocêntrico né, não é egoísta, ele não é mesquinha, ele não pensa assim, eu não quero ninguém na minha posição ou muitas vezes na minha frente, com cargos na minha frente. Então eu não vou ensinar ninguém, eu não vou passar meus conhecimentos para ninguém. Isso aí não é um bom líder. Isso aí tá, como se diz, colocando crença limitante, limitação nos seus delegados para que eles não desenvolvam, né? E está criando um ambiente tóxico dentro da empresa, né? Então o que é um bom líder? O bom líder ele desenvolve pessoas. Como você caracteriza? Como é que você caracteriza um bom líder? Pô, um bom líder ele é comunicativo, ele vai fazer que as pessoas também sejam comunicativas. O bom líder ele é empático, ele tem empatia, ele vai contribuir para que seus delegados, seus comandados também sejam pessoas empáticas. É prestativo, ele quer que também que seus liderados sejam prestativos. Ele é atencioso, ele quer que seus delegados, né, seus comandados sejam atenciosos, todos os funcionários sejam atenciosos. Ele é persistente em algo, né? Ele é persistente numa meta, em alguma coisa que ele coloca, um foco que ele coloca dentro da empresa, um objetivo, de alcançar um objetivo, ele tem persistência naquilo. Ele vai querer também que os seus comandados também sejam persistentes, né? Ele é resiliente, né? Ele é resiliente, aquele líder que em situações difíceis, né, tá ali, como se diz, na resiliência, como se diz, nós estamos num momento de crise, perdas, as empresas têm perdas, déficit de faturamento, alguma coisa, né, as empresas estão caindo, né, como diz, a gente leva para o contexto do líder, o líder está caindo, mas o que? Ele continua de pé, ele cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. É a resiliência, né? Isso é a resiliência. Então nesse fenômeno de cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, por exemplo, se o funcionário cai, né, está desmotivado, né, está improdutivo, ele vai lá levantar o profissional, motivar ele. Ele desenvolve a pessoas, fala, você caiu, se levanta, você consegue, vai que tudo dá certo. Nós estamos tendo perdas, né? Mas não é motivo para desistir, continua. Então um bom líder é aquele que mesmo em momentos difíceis, mesmo na queda, né? Ele motiva, né, os seus delegados, os seus comandados,
né? Mesmo nos momentos difíceis, a se levantar, né? Esse ele desenvolve. Se ele tem conhecimento, ele tem autoconhecimento, ele quer que os seus funcionários, os seus delegados tenham autoconhecimento, ele ensina, ou ele passa esse autoconhecimento. Ele compartilha, ele tem informação, ele motiva os seus delegados a fazer as mesmas informações. Se ele subiu na empresa, ele quer que seus delegados subam na empresa também, passem a ter uma posição, galgam uma posição até maior do que a dele, ou até vão para uma empresa, repetindo, vão para uma empresa maior. Esse é o exemplo de bom líder. Não tem, né, não tem como diz, mesquinharia, não tem egoísmo. Deixar muito bem claro, não tem que o dia quando se tem isso dentro de uma empresa, quebra todo o crime da empresa. Afeta a produtividade da empresa, né? E entre outros, né? O 6 delega responsabilidades. É isso aqui que a gente toca aqui. O bom líder, ele delega responsabilidades. Ele está apto a passar responsabilidades. O bom líder, ele recebe responsabilidades da sua autarquia, da sua autoridade maior. Então, se ele recebeu, né? Se ele recebeu uma ordem, ele também, se ele recebe uma ordem, ele tem que passar outra ordem para um determinado grupo de pessoas. Né? Se ele é delegado a cumprir ordem, ele também tem que delegar outras pessoas, né? Ele tem que delegar outras pessoas a terem responsabilidades assim como ele, né? Ter responsabilidades assim como ele. Então ele delega responsabilidade. Então quando o líder delega responsabilidade, não é pegar no pé, não é pedra no sapato, não é pressão. Ele só está passando aquilo, né, que foi passado para ele, que ele tem que passar para frente, e que é o que? É a política de conduta da empresa. É a política de conduta na empresa. É por isso que acontece muitas vezes nos casos da empresa, a questão da ordem superior, da autarquia maior, da pessoa, do próprio líder não aceitar uma ordem, né, que é a política da empresa, da sua autoridade ou do seu chefe ou do dono da empresa, não aceitar, né, sendo que é a política da empresa, né, e não aceitar e entrar em confronto e ser demitido. Por quê? Por ignorância, porque ele agiu na ignorância. Por quê? Ele está indo contra a política da empresa. A mesma coisa os liderados, os delegados, aqueles que são delegados, os funcionários que não aceitam a responsabilidade passada pelo líder, que não acata a responsabilidade, a ordem, que não acata a ordem e desmembrado da empresa, desligado da empresa. Mas por quê? Porque foi contra a política da empresa, a questão de conduta, de respeitar a conduta dentro da empresa, porque a delegação de ordens, responsabilidades, independente dos cargos, delegação de responsabilidade, delegação de ordem, de cumprimento de normas, de funções, é uma política da empresa, né? O 7 é ser aberto a aprender com o time, né? Não, jamais, você que é líder, jamais pense que você sabe de todas as coisas, que você não sabe. Um bom líder é aquele que está disposto a aprender com o time, com a equipe, né? É aquele que está aberto, está disposto a aprender com a equipe, com o time, independente se no time, se na equipe existem pessoas com menos formação que ele, existem pessoas com menos conhecimento que ele.
sabe? O bom líder, ele é humilde. Ele é humilde em saber que ele não sabe tudo, né? Ele é humilde em saber que ele tem que ouvir as pessoas, independente dos cargos, independente da posição salarial, ou, né, social, ele tem humildade de reconhecer, né, que ele não tem todo o conhecimento do mundo. Então ele está disposto a aprender com o time. Ele aceita o que? Ele aceita as sugestões do time, da equipe, de alguma coisa que seja mudada no ambiente da equipe, na forma de trabalho, o que for. Ele é humilde em aceitar isso. Ele está aberto a todo momento a aprender com o time. Ele está sempre aprendendo cada vez mais com a equipe. É justamente aquele que abre para o diálogo, que ouve os seus delegados. Não é aquele o sabe tudo, que pensa que só por causa que ele tem um diploma a mais, que ele tem um curso a mais, que ele tem um salário a mais, que ele tem uma posição social maior, né? Que ele está na classe X, Y, Z, que ele pode pisar nos funcionários, que ele pode humilhar os funcionários, ou que ele pode fazer que os funcionários não apitem nada, que não, como se diz, não fale nada, só não reivindique nada, só ouça a ordem, só receba a ordem. Isso não é característica de bom líder, não. O bom líder é aquele que está aberto a aprender com a equipe. 8, né, eu até falei, ele foge a todo momento do egocentrismo, né? O bom líder, ele foge do egocentrismo. Ele está, né, como se diz, toda hora desviando, fugindo do ego humano. Justamente isso, está toda hora fugindo do ego humano, né? Ele sabe que ele não é o dono da razão, ele não sabe que ele não é a pessoa mais inteligente do mundo, ele nunca pode se colocar como uma pessoa dona da razão, ele nunca pode se colocar como uma pessoa mais inteligente do mundo, ou como da empresa, né? Ele nunca pode se colocar, como se diz, não pode, né, pisar nas pessoas, humilhar as pessoas por causa de posição financeira, social, intelectual, cultural. Não interessa a posição. Ele foge do egocentrismo, né? Aí a gente leva o desenvolvimento à luz das escrituras, né? Por exemplo, nas escrituras, os grandes líderes das escrituras, Moisés, Josué, Caleb, né? Muitos outros, né? Inspirados. Paulo, né? Um exemplo, o apóstolo Paulo, a gente cita lá nas escrituras. Imagina, eles foram grandes líderes, né? Eles fugiram do egocentrismo. Imagina se eles fossem colocar ali como se diz, eles nunca tomaram a posição que eles ser maior do que os seus delegados, né? Daqueles que eles ensinavam algo. Porque a partir do momento que eles que eles pensassem, né, a qualquer momento que partisse deles a ideia de serem maior, de pisar nos seus comandados, nos seus discípulos, de humilhar os seus discípulos, de querer ser maior, de querer saber mais do que os seus discípulos, né, numa situação egocêntrica, né, por conhecimento que eles tinham, né, a partir do momento que eles pensassem em querer ser mais, criasse qualquer situação de querer ser mais do que os seus discípulos, Deus reduzia eles, reduzia todo o ego deles a nada. Diz, tirava todo, Deus acabava com toda a liderança deles, ou qualquer espírito de liderança deles, né?
Aí a gente pega para a teologia. Por isso que eu falo, o egocentrismo mata o ser humano, né? É uma coisa muito discutida na teologia, né? É uma coisa bem discutida na teologia, porque existe um versículo nas Escrituras, né, que a palavra diz: Deus resiste aos soberbos. Deus resiste ao homem soberbo, o homem egocêntrico. Deus resiste ao egocentrismo, reduz a nada, né? Então, é justamente isso. Então, né, aqueles que foram soberbos, né, quando a gente cita, que tentaram agir conforme seu pensamento, pensavam que não precisavam de Deus para nada, né, foram reduzidos, né, o ego deles foram reduzidos, né. E a gente leva para o lado profissional a pessoa que age de maneira egocêntrica dentro do trabalho, da sua profissão, né? Como diz, uma hora ela quebra a cara, sabe, né? Uma hora ela quebra a cara. A palavra está no livro de Tiago, né? No livro de Tiago, né? 4:6, Deus resiste os soberbos. Então é isso, a mesma coisa na vida profissional. Quem é soberbo, egocêntrico, não sai, uma hora como diz, vai quebrar a cara. Uma hora quebra a cara. Então tem que ter humildade, né? Tem que ter humildade em qualquer área da nossa vida. Tem que ter humildade, tem que manter o espírito de humildade, né? E o último um bom líder é uma peça da equipe, né? Igual no jogo do xadrez, né? Igual num jogo de xadrez, né? Existe uma peça maior, e essa peça maior é o líder, né? É igual um jogo de xadrez, né? A peça maior, né? As peças maiores, por exemplo, a dama e a torre, né? Então a gente compara o líder, né, como um jogo de xadrez, né? Então o líder seria o que ali? Ou a dama ou a torre, né? Então imagina nessa jogo de xadrez, né, o líder é a dama ou a torre. Nós vamos pegar um exemplo aqui, o líder é a torre, né? Um jogo de xadrez, né? Se a torre cair, né, desmorona tudo, o resto também, né? Ou como diz, as outras peças também vai cair junto com ela. É como se colocasse em sequência, cai a torre, cai todas as outras peças, né? O cavalo, entre outras, né? Cai todas as peças, né? O cavalo, se o cavalo cair, né? Se o cavalo cair, né? Como diz, se cair a torre, né? Vai cair o que? O bispo, o cavalo, né? E o rei, que as outras peças. Então cai tudo, porque ele é comparado o que? Com a peça maior do xadrez. Ele é uma peça de xadrez, é a peça maior do xadrez. É a peça da equipe. Ele é o líder. Então ele é a torre. Se a torre cair, cai o cavalo, o rei, né? O bispo, as outras peças de xadrez. Então cai tudo. Então isso é o líder, né? Se o líder está desmotivado,
sua equipe vai estar, seus delegados vai estar desmotivados, sua equipe vai ficar desmotivada, né? Se o seu líder procrastina, você também vai ser um procrastinador. Se ele é procrastinador, você também está apto a procrastinar, porque o líder aqui é o reflexo da equipe. Um bom líder, ele é reflexo da equipe, né? Se um bom líder, se o líder não ouve os seus delegados, seus superiores, entra em conflito com seus superiores, se o líder entra em conflito com seus superiores, vai entrar em sua equipe, quando ele for delegar alguma ordem à sua equipe, aos seus liderados, né? Ele também, os seus delegados vão recusar também, né? Obedecê-lo. Vai entrar em conflito com ele. Se ele entra em conflito com seus superiores, os seus delegados vão também entrar em conflito com ele. Então ele é reflexo da equipe. Então é justamente isso. Agora, se o líder se é um bom líder, se ele é positivo, se ele é persistente, a equipe vai ser persistente, ser resistente, a equipe vai ser resistente. Se ele é resiliente, a equipe vai ser resiliente. Se ele tem controle emocional, a equipe vai ter controle emocional. Se ele é um líder de alta performance, a equipe também vai ser um líder de alta performance. E assim sucessivamente. Então isso é uma característica de um bom líder, né? Dentro do mercado de trabalho hoje, a característica justamente a característica de líder hoje. Um líder de alta performance, um líder de multicarreira, né? Um líder, como se diz, motivador, inspirador, né? Que trabalha no comprometimento da equipe, né? Para que seja uma equipe que vence. Se ele quer vencer, a equipe também está apta a vencer. Então é justamente nesse contexto, né? Então justamente aqui são as 9 características, né? De um bom líder. E pessoal, muito obrigado aí, pessoal que participou. Muito obrigado pessoal que esteve participando aqui comigo nessa live. Lipe também acabou de chegar aqui, seja muito bem-vindo. Todos vocês que participaram aqui, muito obrigado por ter participado aqui dessa live junto comigo, né? Desejo uma noite aí abençoada para vocês. Se vocês quiserem acompanhar meu trabalho, quem recomendar meu trabalho, quiser entendeu? Atendimento, prestação de serviço como consultor de desenvolvimento humano, meus posts tá aí, é só entrar em contato via WhatsApp ou no privado do Instagram, no privado do LinkedIn, né? Privado do Facebook, né? Os canais, minhas redes sociais estão abertas, né? Para vocês, né? E quem quiser conteúdo, né? Ver algum conteúdo que eu produzo, podem acessar o LinkedIn, né? Facebook, Moisés Pereira Sanguinete Desenvolvimento Humano, LinkedIn, Moisés Pereira Sanguinete, né? No Instagram, Moisés Pereira Sanguinete Desenvolvimento Humano, e nas páginas Moisés Pereira Sanguinete Desenvolvimento Humano, né? O grupo e a página no Facebook. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima.